Buenos Aires do Papa Francisco, onde o repórter Pedro Vedova encontrou as origens, os prazeres e a formação religiosa do muito portenho Jorge Bergoglio. O luto passa pelos bairros populares até o estádio. Torcedores vestiram a cor do Vaticano. As periferias fizeram questão de pegar os ônibus para lotar Praça de Maio. A homenagem foi para o homem que nasceu na classe média, mas fez voto de pobreza. Francisco deixava todos no mesmo degrau. O mundo se despediu do Papa, que pregou a alegria de viver. Um prazer que estava em gestos simples, como dividir um mate. Era o tipo de sacerdote que não para em textos sagrados. Lia Borges, Dostoiévski, assistia a filmes e amava música. O Papa de Buenos Aires era um tangueiro e brincava: um portenho que não dança tango não é um portenho. As pernas levaram e afastaram Jorge Bergoglio de um namorico aos 12 anos. Ele disse para a vizinha: se não casar comigo, viro padre. Ele ouviu o coração, mas escutou a fé. O Papa contou que ele sentiu o chamado para ser padre depois de uma confissão aqui nesse lugar. E a lâmpada sempre acesa do confessionário representa esse momento de iluminação divina. Agora ela recebe a companhia de velas e de outras homenagens. O Santo Padre tinha uma capacidade de escuta especial e alertava que ninguém tem deixado o outro terminar de falar. Se vive com o acelerador puesto desde a manhã até a noite. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y, por lo tanto, la sociedad. O Papa sugeria ao menos um dia de descanso para adorar Deus ou para brincar. ¿Usted juega con sus hijos? O risco para ele era perdermos essa capacidade de enxergar o outro. Ele não perdeu. El famoso casquete de seda. O menino com autismo queria o gorro, logo o símbolo de que todos estão abaixo de Deus. Mas um Papa só retira o solidéu diante do sagrado. Francisco, então, tornou divino esse e outros momentos singelos. A vocação dele, antes mesmo de virar-se bispo, era diminuir as distâncias. Agora nos damos um abraço de amor. E assim fez-se a alegria. Jorge se converteu em Francisco e o mundo cristão não era mais preto ou branco. Era algo mais conciliador. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Sairia daquela sacada uma orientação formal por uma igreja calorosa. A primeira exortação apostólica foi um convite à alegria. A palavra preenche as páginas da sua carta sobre o que é a igreja. E na primeira viagem, ele operou o milagre da multiplicação da alegria. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. O Papa argentino fez a igreja mais latina. Las familias a veces vuelan los platos. Le sugiero un consejo. Nunca terminen el día sin hacer la paz. Without making peace with the family. Um dos sobrinhos contou o fantástico que volta e meia ouviu uma provocação do Papa. José torce pelo River e o tio era torcedor de carteirinha do São Lourenço. Domingo em que se enfrentavam River e São Lourenço, quem perdia tinha que aguentar. O afilhado lembra dessa autenticidade. Era um tio que não dava sermão, dava exemplos. Nos pequenos gestos, nos médios e grandes, em tudo. Jorge via sempre o padrinho ignorar o direito ao motorista. Ele pegava coletivos, onde chegou a atender um pedido de confissão no ônibus. O Papa vivia muito ocupado. A rua para Francisco era tão sagrada quanto a igreja. Ele simbolizava com perfeição o que os argentinos chamam de padre das favelas.
Essa amiga do Papa disse que não foi da boca para fora o convite para que padres tratem os fiéis como seu rebanho. O Papa queria uma igreja com cheiro de ovelha. con olor a oveja. Eles se acostumaram a ver o Santo Padre por aqui. Francisco escolheu viver à imagem e semelhança dos subúrbios. Eles agradecem quem agasalhava pessoas em situação de rua e arranjava bolsas estudantis. Esse fiel escudeiro disse que ele mobilizou a construção de igrejas, de escolas, de refeitórios. Me dá alegria lembrar desse Bergoglio que se misturava com as pessoas. Ele buscou um evangelho mais pastoral, focado no amor, em vez da igreja conservadora a que estávamos acostumados. Estávamos acostumados. O riso de Francisco, às vezes, era um disfarce. Ele chegou a afirmar que chorava depois de atender gente muito vulnerável. Não à toa, ele valorizou o choro desse menino. O filho aflito quis saber se o pai ateu iria para o céu, porque tinha acabado de morrer. Se quell'uomo è stato capace di fare figli così, è vero, era un uomo bravo. Era un uomo bravo. Era um papo humano. Sabia, inclusive, chicotear palavras, indignado, como um Jesus no templo. Questa mancanza di lavoro ci ruba la dignità. Ele só se importava em ser coerente com a palavra. Sai chi è stato il primo santo canonizzato nella Chiesa? Un carcerato. Un carcerato condannato a morte. Lo stesso Cristo lo ha. Ma oggi sarai con me in paradiso. E la società deve imparare questo esempio di Cristo. Perché se lui dimentica, chi sono io per non dimenticare? O Papa acreditava que era possível se purificar e voltar à mesa, onde todos são convidados. Francisco foi longe contra o que chamou de globalização da indiferença. Filho de quem fugiu do fascismo de barco, ele tinha compaixão com o imigrante. O Papa não deixava o Vaticano esquecer as dores do mundo. Y creo que entre nosotros, los sacerdotes, hay muchos sordos. Entonces, cuando yo les digo que se involucren en la vida de la gente, les estoy hablando de cercanía. Que hablen poco, que escuchen mucho, digan lo justo y miren siempre a los ojos. Aconteceu quando o Papa enfrentou um tufão nas Filipinas. O esforço fez os fiéis se sentirem acolhidos. Pessoas que perderam tudo agora dançavam com o vento. Francisco era 1 em 1 milhão. Parava o mundo para cuidar de uma pessoa, como um menino com câncer que queria falar com o Papa. Ele ligou quando o garoto dormia. Dejé mensaje, ahí se puso contento. Finalmente intenté al día siguiente y ahí atendió a la mamá y me dijo, está muy mal. No sé si podrá hablar. Y puso el teléfono en altavoz. Yo le hablé y él me decía, gracias, gracias. Y a las pocas horas murió. O Papa completou um ciclo perfeito. O pontificado começou e terminou na Páscoa. Francisco fez questão de se impregnar com suas ovelhas e morreu no dia do anjo. Estou convencida de que a igreja não será a mesma depois de Francisco. Talvez não tenha sido uma mudança drástica, mas foi uma mudança profunda. A amiga biógrafa ouviu do Francisco que ele nunca perdeu a paz que sentiu ao virar Papa. Ela pensa que ele teria achado graça de como imaginaram sua chegada ao céu. A inteligência artificial simulou o encontro com Jesus. O Papa achava que o humor é um certificado de sanidade. Ele rezava para rir de si mesmo. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor. Y que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir. A alegria era a ladainha de Francisco. O Papa repetiu essa oração por mais de 40 anos e provavelmente no dia de sua morte. Dai-me, Senhor,
senso de humor. Concede-me a graça de compreender as piadas para que conheça na vida um pouco de alegria e possa comunicá-la aos demais. Amém. Fiéis puderam visitar hoje pela primeira vez o túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. No Vaticano, uma missa reuniu mais de 200 mil pessoas. Foi a primeira missa de domingo na Basílica de São Pedro, depois do sepultamento de Francisco. Nesse período chamado Novendiale, que são os 9 dias de luto contados a partir do funeral do Papa, os cardeais tomam a frente das celebrações. Il dolore per la sua dipartita, il senso di tristezza che ci assale. Hoje, a cerimônia ficou nas mãos de Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, que é muito cotado para assumir o comando da igreja. Milhares de fiéis também se concentraram a 4 quilômetros dali, fora dos muros do Vaticano, em Roma. O último adeus ao Papa Francisco levou milhares de pessoas à Basílica de Santa Maria Maior. As filas enormes se formaram desde cedo. O Fantástico foi a primeira equipe de TV brasileira a ter autorização para filmar o local do enterro. Entramos em silêncio e assim permanecemos durante todo o trajeto como forma de respeito. O túmulo seguiu as orientações deixadas pelo Papa. O sepulcro, na terra, simples, sem ornamentos especiais e com uma única inscrição: Franciscos. Ti senti in pace? Esse italiano relata uma sensação de paz quando viu a sepultura. Espero que ele também tenha encontrado a paz, como é justo que seja. Espero que abbia trovato la pace come è giusto che sia. Quem saía pelos portões relatava a emoção de ter visto um túmulo tão fiel às palavras do Papa. É um Papa muito importante que conseguiu dialogar com gente diferente, prezou pela diversidade. Eu me sinto muito próxima dele, então eu achei que devia dizer adeus. O Sec é imigrante, veio de Guiné, na África. Ele é muçulmano, mas disse que via no Papa uma espécie de amigo. Pure noi stranieri. Ele gostava de nós, estrangeiros. Por isso eu vim. Se eu trovato qualcuno ancora qua. Nessa multidão, claro, encontramos um pouquinho de Brasil. Eu particularmente não sou católico, eu sou agnóstico. Mas fui criado em família católica e admiro muito a figura dele. Acho ele uma das pessoas mais humanas que viveu nos últimos anos. Um dos momentos mais aguardados desse domingo foi esse aqui, a chegada dos cardeais. Eles vieram rezar por Francisco. As atenções do mundo todo agora se voltam para eles. É que pode estar bem aqui, diante dos nossos olhos, o próximo Papa. Quem tem acesso direto a eles caminha despercebida pelas ruas do Vaticano. A Ana Rita trabalha na Casa Santa Marta há mais de 30 anos. Conheceu 3 papas e agora, em entrevista exclusiva ao Fantástico, revela um pouco das memórias de Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. La domenica mangiava col personale. Era como um padre. Aos domingos ele almoçava com os funcionários, era como um pai para todos nós. Divertente, scherzava. Muito brincalhão, perguntava sobre a nossa família, se estávamos bem. Da família, como stavano, se stavano bem. Ele era um amigo muito próximo da gente. Muito vicino. Lui ci faceva sempre um regalo. Quando fazia viagens, ele trazia presentes para todos os funcionários. Sempre trazia. E se ricordava sempre de nós. A Ana Rita trabalha no refeitório da Casa Santa Marta. Lembra das comidas preferidas de Francisco: pizza, macarrão e sorvete. Qualsiasi, margarita. Ele gostava de qualquer pizza, margarita, pizza com salsicha e sorvete de doce de leite. Gostava muito. Dolce di latte faceva tanto sentire. Ela disse que passou por uns problemas pessoais e foi Francisco que estendeu a mão.
Mi ha ridato la vita, perché io ero proprio fuori dal mondo. Ele me devolveu a vida, porque eu estava realmente fora desse mundo. Pensei que não conseguiria, mas ele estava tão perto de mim, ele me deu tanta força e coragem, falava com tanta simplicidade. Per me è stata una persona grande, per me e per tutto il mondo. Ele foi grande para mim e para o mundo inteiro. A gente precisava dele. Eu tô com um buraco aqui dentro. Vai fazer muita falta. C'è un vuoto dentro, ecco. Mi mancherà tanto. A Igreja Católica se prepara agora para eleger o novo Papa, um processo marcado pela tradição e pelo segredo, o que atrai a atenção do mundo inteiro. A correspondente Ilse Scamparini vai mostrar como funciona o conclave, que desta vez vai reunir cardeais de todos os cantos do planeta. Você vai conhecer alguns dos principais candidatos à sucessão do Papa Francisco. Comovido, o Reino dos Papas enterrou ontem o seu mais alto representante. Tudo se volta agora para o próximo. No menor país do mundo, nenhuma decisão importante pode ser tomada sem ele. Amanhã, a Capela Sistina fechará suas portas. Cenário de um dos rituais mais fascinantes do mundo, lá dentro algo começa a acontecer. São os preparativos para a eleição do novo Papa de Roma, ainda sem data. O conclave, reunião secreta fechada à chave, vai dar para mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos o seu novo líder e para o mundo uma autoridade moral. Mas o clima que se vive ali dentro não é dos mais tranquilos. O vaticanista italiano Marco Politi diz que é um momento de grande tensão. É um momento de grande spaccatura. Um momento de grande fratura na igreja. É um momento em que a Igreja Católica não é mais o lugar onde o Papa tem o poder absoluto. A Cúria também não tem. Agora são as potências regionais que têm o poder, as conferências episcopais. É preciso encontrar um novo caminho de unidade. Sob o impacto dos afrescos de Michelangelo, da criação do mundo e do juízo final, os cardeais elegem um novo Papa com uma maioria de 2/3. Enquanto essa maioria não for alcançada, a votação é repetida até 4 vezes por dia. Antigamente, os cardeais ficavam literalmente trancados na Capela Sistina até a eleição, mas no século XIII demorou quase 3 anos para se eleger o sucessor do Papa Clemente IV. Hoje, os cardeais saem para dormir na Casa Santa Marta, mas mantêm o isolamento do mundo exterior. Cada cardeal escreve o nome do seu favorito na cédula secretamente. E escondendo a sua caligrafia, as cédulas são colocadas em uma urna na mesa dos escrutinadores, perto do altar da Capela Sistina. Os votos são lidos em voz alta, contados e depois queimados, com substâncias químicas que vão indicar o resultado. Se a fumaça for preta, nada feito e a votação é retomada. A multidão na Praça São Pedro espera ansiosa a fumaça branca. Habemus Papam. Após 34 votações sem sucesso, será realizado um segundo turno entre os 2 nomes mais votados. O conclave ainda nem foi convocado, mas as apostas na Inglaterra já apontam um primeiro favorito, Pietro Parolin. Acima de tudo, leal ao Papa Francisco, era o seu secretário de Estado. Parolin tem 70 anos e é diplomata. É considerado também um moderado. Poderia obter um consenso entre a linha progressista e reformista e os conservadores e tradicionalistas. Mas as eleições papais nem sempre são feitas de favoritos. Os cardeais eleitores, 134, têm até o dia 4 de maio, quando terminam os 9 dias de luto papal, para viver em liberdade fora dos muros.
O grupo conservador é minoria no colégio eleitoral, mas faz barulho, 18,8% com 25 cardeais. Os moderados são 49 e representam 36,57% dos eleitores. Os progressistas, alinhados com a política do Papa Francisco, são 44,77%, 60 cardeais. O grupo ultraconservador não pode impor o nome do sucessor, mas certamente fez com que toda a parte moderada da Igreja tenha muito medo de reformas muito radicais. De riforme troppo radicali. 7 cardeais brasileiros irão votar nesse conclave, o maior número até hoje. Eu creio que o processo inaugurado já com Bento XVI, devemos reconhecer, mas que alcançou proporções muito maiores com o pontificado de Francisco, é algo que deve avançar. Os valores, as atitudes fundamentais, não só dentro da igreja, mas em relação à humanidade, devem continuar. Nós esperamos que seja um Papa que continue essa linha de uma igreja próxima do povo, de uma igreja evangelizadora, de uma igreja missionária, e que também olhe para as grandes questões do mundo. Politi acredita que a perspectiva não é de um Francisco II. A coisa interessante é que a frente conservadora até agora não avançou uma candidatura. Até agora, o candidato conservador mais articulado pelo grupo parece ser o cardeal húngaro Péter Erdő, um conservador moderado. A direita da igreja está tentando arrebanhar o centro. É nas reuniões das congregações que antecedem o conclave que os cardeais vão iniciar a construção de um perfil do próximo Papa. Delas participam também os cardeais não eleitores que têm mais de 80 anos e que podem conseguir muitos votos. Foi numa dessas que o cardeal Bergoglio expôs suas preocupações e suas ideias. Em 9 de março de 2013, 3 dias antes de entrar na Capela Sistina, o então cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, fez um discurso de 5 minutos. Disse que a igreja era chamada a sair de si mesma e ir em direção às periferias, não só as geográficas, mas também as existenciais. Com essas palavras, ganhou o papado. Os candidatos que seguiriam a linha de Francisco são os italianos Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana e arcebispo de Bolonha. O filipino Luiz Antônio Tagle, arcebispo metropolitano de Manila, e Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo. A situação mundial assusta os cardeais que entrarão em conclave. O Papa Francisco, um pouco antes de ser internado, temia que o presidente americano Donald Trump pudesse influenciar os cardeais eleitores. Ontem, no funeral de Francisco, Trump foi visto com um cardeal americano que apoia suas ideias. O arcebispo de Nova York, Timothy Dolan. Ele foi um dos grandes críticos de Francisco, também o presidente Trump, que chegou a dizer que o Papa dividia a igreja. Influenciar o conclave, eu diria que a chance é zero. Trump, qualquer aceno que ele faça, pode ser o beijo da morte para o candidato. Entre tantas incertezas, há entre os eleitores do novo Papa pelo menos um consenso. O Vaticano precisa ser um oásis de paz, o Vaticano precisa continuar a ser um lugar de diálogo, o Vaticano precisa ser um lugar onde as grandes questões da humanidade sejam relembradas, sejam colocadas em cena. Eu acho que esse é um desafio. Em Aparecida, no interior de São Paulo, luzes tocaram o céu e o coração da garotada numa homenagem ao Papa Francisco. Quem rezava dentro do Santuário Nacional de Aparecida nem imaginava o que estava para acontecer lá fora. Um pouquinho para frente. Uma atração para 40 crianças de um projeto social de Aparecida. Quem está curioso para saber o que vai acontecer?
A nossa surpresa vai acontecer mais ou menos ali onde estão aquelas luzinhas ali, ó. Hoje a gente vai fazer uma homenagem, né, para o Papa Francisco e aqui a gente vai colocar 100 drones. Todos milimetricamente posicionados. Eu não sei como que eles jogam essas asinhas tão pequenininhas. É verdade. Eu pensei que seria mais quente aqui embaixo. Eu pensei que ele seria menor. Como que eles ficam mudando de cor? Vindaminhos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ensinamento de Jesus que o Papa Francisco seguiu à risca. I bambini sono in se stessi una ricchezza per l'umanità. Quem aqui já ouviu falar do Papa Francisco? E o que você sabe que ele ensinou de bom? O Papa ensinou a amar o próximo. Ele falou que a gente tem que amar os outros, mesmo se fosse na cor diferente, a gente tem que amar no mesmo jeito. Porque todo mundo é igual. A gente tem que ter empatia com os outros. Ele já orou aqui na Basílica. Orou mesmo, Bernardo, 2 vezes, como cardeal em 2007 e como Papa em 2013, poucos meses depois do conclave que o elegeu. Papa tá feliz, Papa? Muitas graças, obrigado. Ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida e passou por esse mesmo espaço em que estamos agora, quando muitas dessas crianças ainda nem tinham nascido. De vez em quando a gente, crianças que ensinam os adultos, porque às vezes até os adultos erram. Tipo, o adulto fala um palavrão, a gente conserta. Il secolo che genera intelligenza artificiale non ha fatto ancora i conti con la piaga dell'infanzia umiliata. Francisco abraçava a dor de muitas. Cosa c'entrano la guerra e i bambini? E conseguia acalmar o coração de quem carregava uma dor particular, como a desse menino que perdeu o pai, ateu, e perguntou a Francisco: "Meu papai está no céu?" O Papa ofereceu o ombro amigo e uma palavra de conforto. Dio abbandona i suoi figli? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Pode ligar? De repente, chegou a hora. A primeira imagem se forma como num passe de mágica. É o Papa. Agora. Uma cruz. Um passo. É o Espírito Santo. Ele tá dando tchau, olha a mão dele. I bambini si ricordano che sempre siamo figli. O Papa virou uma estrelinha e continua brilhando no coração da gente. Que lindo!